Muita paz, amados irmãos. Queremos agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado através das plataformas de Facebook e YouTube. Todos os domingos temos nos encontrado aqui desde que começou o estado de emergência aqui no nosso país. Então, eu sou Rui Pindula, pastor da IEVC na província de Manica. Estamos em mais um domingo em que vamos celebrar aqui o culto ao Senhor. Portanto, mais uma vez, quero agradecer a vocês que têm assiduamente nos acompanhados através deste canal. Que Deus ricamente vos abençoe. Vamos iniciar o nosso culto virtual fazendo uma oração. Convido a si para fazermos esta oração. Obrigado, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem nos cuidado, Senhor, todo momento na nossa vida. Tens tomado conta, Senhor, da nossa existência, dos nossos afazeres e de tudo, Pai, que nós precisamos para que continuemos, Senhor, vivendo debaixo do céu. Meu Deus, quero te agradecer, Pai, porque nos livraste e que durante, Senhor, uma semana nos guardaste e hoje de novo nos encontramos aqui, Senhor, para louvarmos a Ti, para adorarmos ao Teu santo nome. E que Deus bondoso, queremos rogar neste momento, Senhor, que continue abençoando-nos, abençoando a nós. Continue, Senhor, abençoando todos aqueles que têm buscado socorro a Ti, todos aqueles que necessitam, Pai, que têm se dirigido a Ti, procurando, Senhor, de supressão de qualquer situação. Rogamos, meu Deus, que Tu possas abençoar aquelas pessoas que estão padecendo, Senhor, desta pandemia. Senhor, a Covid-19. Rogamos, meu Deus, para que possa ajudar, pensando a libertação, o melhoramento, a cura, Senhor. Não nos esquecendo, Santo Deus, de rogar por todos aqueles que estão trabalhando em todo momento, dia e noite, Senhor, procurando uma vacina ou um medicamento, Pai bondoso, para a cura. Buscamos, Senhor, a Tua bênção sobre este culto que está iniciando. Buscamos a Tua bênção sobre todos aqueles que vão poder acompanhá-lo. Buscamos a Tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que vão fazer parte direta ou indiretamente, Senhor, neste culto. Pai, tudo nós Te entregamos em nome de Jesus. Amém. Quero levar a si a acompanhar uma dupla que vai louvar ao Senhor, vai adorar ao Senhor. Trata-se de um jovem moçambicano, Joel Pindula, e uma cantora gospel brasileira, Priscila Alcântara. Então, temos esta dupla a apresentar a si. Aí vai o vídeo dos nossos cantores. Bora fazer nosso dueto? Bora! Com essa voz. Aquecido, Vou minha começar, irmã. depois você entra arrasando. Sem problema, sem problema. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me vazio de tudo, tudo. Pra que você me encha Com apenas o que é seu, nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas
na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem me inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invado meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando meu coração age com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha. Com apenas o que é seu, nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem me inundar o meu ser. Oh, 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 yeah. Vamos juntos. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Oh, yeah, yeah. Muito obrigado. Tudo bem. Thank you, você também mandou bem. Até lá. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Joel. Uma dupla muito linda. Que Deus abençoe a vocês. Então, é a irmã Rabeca que agora vamos ceder o espaço neste nosso culto para nos trazer a leitura de um salmo. Então, peço atenção a todos para fazer o acompanhamento desta leitura da nossa irmã Rabeca. Saudar a igreja na bendita paz do Senhor, especialmente ao pastor Pendula, coordenador provincial de Manica, e ao meu esposo cá do meu lado. Convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, do números 15, verso 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será
abalado. Amém. Este momento que vai seguir, nós queremos deixar a responsabilidade do pastor Rainos, Mahoma Rainos, que é o nosso pastor distrital de Gondola. Então, ele vai nos trazer uma palavra de exortação. Mas antes que ele nos apresente a palavra de exortação, quem vai intervir neste culto é a sua esposa, pastora Emília, com uma das nossas irmãs. Já passa um tempo que nós gravamos este vídeo. Então, pastora Emília Rainos vai nos apresentar neste momento um louvor juntamente com a irmã Rosela. Pai do Senhor, irmãos, eu chamo-me Mahoma Rainos, pastor da Igreja Evangélica Missão Cristã, província de Manica, Gondola. Eu primeiro gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade que está nos concedendo para compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar aqui a palavra do Senhor. Não se trata de uma pregação, mas de uma exortação, uma palavra bíblica para os irmãos. Uma palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 91, ou Salmo de número 91, melhor dizer. É um salmo bem conhecido. Não vou ler todo o salmo, todo o capítulo, mas irei apenas focalizar em alguns versos destes salmos. E o primeiro versículo no qual irei me focalizar será o versículo 2, onde está aí a palavra do Senhor que diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Falando de refúgio, estamos a falar de um lugar onde podemos nos esconder em caso de uma dificuldade, em caso de uma pandemia, em caso de um problema, em caso da procura de segurança. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que só o nosso Deus é o nosso refúgio. Só no nosso Deus é que podemos nos refugiar. E esse Deus é a nossa fortaleza. Estamos no tempo de fracasso por causa dessa pandemia. Estamos no tempo de retrocesso.
por causa desta dificuldade. Mas aqui a palavra do Senhor está a nos dizer: vamos nos refugiar no Senhor. Vamos colocar a nossa segurança no Senhor. E vamos nos fortalecer nesse Deus. E o versículo 3 diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele, o nosso Deus, vai nos livrar. O nosso Deus sempre procura o nosso livramento. Quer ver o seu povo livre. Livre das pandemias, livre das dificuldades, livre das doenças, livre de qualquer que seja o impedimento para podermos estar próximo dele, ou para podermos adorarmos a ele sem problema. Aleluia, glória a Jesus. E aí o versículo 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é um escudo e bloqueio. Cobrirá com as suas asas. O nosso Deus, Ele nos protege da mesma maneira que uma galinha protege os seus pintos. O que acontece quando aparece alguma coisa que poderá constituir perigo para os pindainhos? A galinha abre as suas asas e os pintos ficam por baixo das asas da galinha. E aí o problema passa. Quando o problema passar, os pintos saem com toda a alegria para poder mostrar que já estamos seguros. E as asas do nosso Senhor é para nos proporcionar a segurança. Glória a Jesus. E ali eu gostaria de saltar para o versículo 10, que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, nem praga alguma chegará à sua casa. Estamos nas nossas casas, adorando a Deus nas nossas casas, louvando a Deus nas nossas casas. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que nenhuma praga vai chegar na sua casa, nenhuma praga vai chegar na sua tenda. Isso quando colocarmos Deus em primeiro lugar, quando nos refugiarmos no Senhor. E o versículo 11 deste capítulo, ou deste Salmos 91, diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus maus caminhos. Há anjos lá no céu. Os anjos cumprem aquilo que é a orientação de Deus. São anjos que vêm de Deus, que vêm dos céus para o nosso socorro. Os anjos, quando recebem a ordem do Senhor, eles não desobedecem, eles obedecem à ordem do Senhor. Jesus, Deus, está a enviar anjos para poder te guardar, está a enviar anjos para poder te dar toda a segurança que você possa estar a precisar neste momento. Glória a Jesus. E aqui a palavra do Senhor no versículo 16 diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O ponto final de tudo que nós passamos na vida, de todas as dificuldades que nós passamos na vida, de todos os impedimentos que nós passamos na vida, é para nos mostrar a salvação do nosso Deus. E essa salvação só pode aparecer quando nós refugiarmos em Deus, escondermos no Senhor, assim como diz a nossa palavra lá no início deste nosso texto aqui, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos habitar na sombra do Senhor, vamos nos colocar na sombra do Senhor. Esta peste não vai resistir quando nós nos escondemos em Deus, quando nós nos refugiamos em Deus. O nosso Deus está pronto para nos livrar.
O nosso Deus está pronto para nos salvar. Não há nada para temer. Não há nada para podermos nos fazer vacilar. É um momento esse que a nossa fé está sendo colocada em teste, em prova. Sim, alguns já estão sendo afetados em alguns países, inclusive no nosso Moçambique, nos países vizinhos, mas a palavra do Senhor diz: não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muitas pessoas já foram atingidas por essa pandemia, mas você ainda está vivo e eu ainda estou vivo. Por quê? Porque Deus ainda está comigo. Deus ainda precisa para que eu possa ainda estar nesta condição em que estou, para que você possa estar ainda nessa condição em que está. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça em Deus. Refugie-se em Deus. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Agora chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Quero convidar a si para acompanhar aquilo que o Senhor, através da sua palavra, tem a nos trazer hoje. Mais uma vez, a paz do Senhor. Estamos para mais uma interação na palavra de Deus. Neste momento que continuamos em estado de emergência por conta do coronavírus. Desejo a todos um bom acompanhamento deste momento em que estaremos falando da palavra de Deus. Betânia era uma aldeia que ficava nas proximidades do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e estava na estrada para Jericó, perto de Betfagé. Jesus muitas vezes hospedava-se na casa de Marta e Maria, nessa aldeia de Betânia. Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, viviam nessa aldeia e eram amigos pessoais de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família. E ele, muitas vezes, quando fosse à Judeia, a Jerusalém, hospedava-se em casa de Marta e Maria, na aldeia de Betânia. Jesus realizava milagres. E ele realizou 3 milagres de ressurreição durante o seu ministério. Ele ressuscitou a filha do chefe da sinagoga, portanto, que se chamava Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, na Galileia, e também ressuscitou a Lázaro na Judeia. A filha de Jairo, ou do chefe da sinagoga, ainda encontrava-se em casa quando Jesus a ressuscitou. O filho da viúva já estava sendo levado para o cemitério, portanto já saía o cortejo fúnebre da vila e cruzaram com Jesus e ali Jesus o ressuscitou. Porém, Lázaro foi ressuscitado depois de ter sido sepultado, já passavam 4 dias. Portanto, a ressurreição de Lázaro
ocorreu em Betânia, na Judeia, e é deste emblemático milagre que me propus a falar hoje. Portanto, a ressurreição de Lázaro. E trago como tema: faça a sua parte, o resto é com Deus. Ou, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Está escrito nesse Evangelho que Jesus amava os 3 irmãos, mas ao ser avisado que Lázaro estava enfermo, não é? Jesus disse que aquela enfermidade de Lázaro não era senão para a glória de Deus. Tendo falado estas palavras para os seus discípulos, Jesus ficou com eles lá onde estava por mais 2 dias. E, portanto, depois de algum tempo, ele decidiu voltar para a Judeia. Por que voltar para a Judeia? Porque Jesus havia saído de lá por causa dos judeus que o procuravam prender, que estavam o perseguindo, queriam matar a ele. Então, ele tinha que fugir da Judeia por causa desta situação. Agora estava o seu amigo Lázaro doente, então ele tinha que voltar. Podemos fazer a leitura no livro de Lucas ou no livro de João, capítulo 11. Vamos ler versículos de 1 até 7. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a Maria, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Portanto, o que li é o que eu acabava de explicar. Portanto, depois de acompanhar esta situação, mesmo tendo ficado lá por alguns dias, Jesus decidiu ir até a província de Judeia e informou isso aos seus discípulos. Mas, mais adiante, Jesus fala aos discípulos que Lázaro estava a dormir e que ele o iria despertar do sono. Nisso, os seus discípulos concluíram que Lázaro estivesse bem, não é? E que apenas estava repousando. Portanto, não perceberam, na verdade, de que Jesus falava de ressuscitar Lázaro. Foi quando Jesus abriu o jogo e disse claramente aos discípulos que Lázaro estava morto. No entanto,
o Senhor Jesus disse para que ele e os discípulos fossem a Betânia ter com Lázaro. Diz a palavra de Deus que quando Jesus chega na Judeia, na província da Judeia, ao se aproximar, Marta, ouvindo que Jesus estava a aproximar-se da aldeia onde vivia com Lázaro, né, e Maria, né, saiu-lhe ao encontro. E quando se deparou com Jesus, alguma coisa ele disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, a Marta foi ao encontro de Jesus. E eu digo agora, temos que aprender que temos que ir ao encontro com Jesus. Vai ao encontro de Jesus. Então faça alguma coisa. Quando nós nos apercebermos que Jesus está próximo, quando nós temos uma situação, quando nós temos uma aflição, temos que ir ao encontro de Jesus. Você está aflito? Vai ao encontro de Jesus. Embora seu irmão estivesse morto diante de Jesus, Marta tinha a certeza de que Lázaro não teria morrido se o Senhor estivesse com eles. Mantenha sua fé em Deus. Mantenha sua fé em Deus. Portanto, ao invés de a Marta procurar saber de Jesus, por que é que não apareceu? Por que é que você não veio quando informou? Por que é que você não apareceu quando meu irmão estava vivo? Marta demonstrou e expressou uma confiança inabalável no poder de Deus. Marta demonstrou esta fé, demonstrou uma grande confiança. Com isto, aprendemos que temos que manter a nossa fé em Deus. Marta mantinha a sua fé com Deus. E digo assim também, mantenha a sua fé em Deus. Lázaro estava no sepulcro, mas Marta acreditava e sabia que Jesus podia pedir tudo quanto quisesse ao seu Pai e lhe seria concedido. Vamos ler um pouco a palavra do Senhor. Começando pelo versículo. Gostaria aqui, portanto, que começássemos pelo versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Qual foi a reação de Jesus face às declarações de Marta? Ele consolou a Marta, dizendo que o irmão dela havia de ressuscitar. Deu garantia. E a Marta sabia disto. A Marta sabia disto. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Mas a Marta sabia e ela mostrou que conhecia esta doutrina da ressurreição. Há pessoas que não acreditavam na ressurreição. Até hoje há pessoas que não acreditam na ressurreição. Mas Marta conhecia a doutrina da ressurreição. Ela, a Marta, estava de luto, aflita, mas ela nos surpreende ao demonstrar que conhecia a doutrina que aprendeu e que continuava firme nessa doutrina ao afirmar que seu irmão ressuscitaria na ressurreição do último dia. Não é isso?
Todos nós temos a esperança que no último dia haverá ressurreição dos mortos em Cristo. Marta sabia disto. Marta mostrou que sabia de que tudo tem o seu tempo determinado. Isto mostra-nos que Marta conhecia a palavra de Deus. Então, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte texto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Marta conhecia estes versículos. Marta conhecia a doutrina. Marta conhecia a palavra de Deus. Então, nós também, como Marta, temos que procurar conhecer a palavra de Deus. Não é somente ouvir, mas conhecer a palavra de Deus. Jesus, vendo que Marta conhecia a palavra, ele transmite a ela um novo conhecimento. Ele dá um acréscimo. Por isso dizemos, no nosso tema de hoje, faça a sua parte. O resto fica com Deus. Ela mostrou o que conhecia. Então, coube a Jesus mostrar a outra parte, acerca da ressurreição. Por isso, Jesus fez a seguinte declaração. E podemos ler isso no versículo 25. No versículo 25 de João, capítulo 11, diz a palavra: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então Jesus queria já transmitir a Marta um novo conhecimento. Então, ele depois faz uma pergunta a Marta. Crês tu nisto? Crês tu nisto? Então, quero que nós agora entendamos uma coisa. Jesus, quando pergunta a Marta se acredita nisso, Marta respondeu. Enquanto os judeus presentes naquele falecimento olhavam a Jesus como o filho de um carpinteiro, Marta mostrava e ainda nos mostra hoje, daquilo que está escrito aqui, a sua fé. E mostra também que sabia quem realmente Jesus era. O Messias, o prometido Filho de Deus. Marta mostrou isso. Para tal respondeu da seguinte forma. Versículo 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Perdão. Então, tal como Pedro respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aqui está a Marta respondendo da mesma forma. Isto, a revelação do Espírito Santo a Marta lhe deu uma forma tal que ela mostrou que conhecia quem é que estava diante dela. Era o Messias, era o Filho de Deus. Então, ela acreditava. Então, faça a sua parte. Acredite. Creia em Deus. O resto, deixe para Ele. Marta, de seguida, foi até a casa onde estava sua irmã. E foi lá dizer, diz a Bíblia que Maria foi. Quando chegou onde Jesus estava, lançou-se sobre seus pés, chorando. Podemos ler isso. Tal como a Marta, Maria também disse o mesmo, que se Jesus estivesse lá,
seu irmão não teria morrido. E quando Maria estava saindo antes, né? Logo que tomou conhecimento, os judeus que estavam consolando a Maria foram juntamente com ela. O momento era de muita emoção. Todos os que se encontravam ali estavam chorando. Os judeus estavam a chorar. Maria estava a chorar. Marta estava a chorar. Então Jesus ficou comovido. Outra vez. E procurou saber onde tinham sepultado a Lázaro. Então, quando ele pergunta, tem que haver uma reação. Ou seja, esteja disposto para cooperar. Quando Jesus pergunta onde estava Lázaro, eles tinham que cooperar, tinham que dizer alguma coisa, tinham que falar alguma coisa, tinham que dar uma resposta. Às vezes Jesus nos pergunta alguma coisa. Às vezes Jesus nos manda fazer alguma coisa. Então, temos que cooperar. A nossa parte é fazermos, é cooperarmos. O resto fica com Deus. Versículos 32 a 34. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés e dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Tanto cooperaram, chamaram Jesus. Anda, Senhor, anda ver com seus próprios olhos. Penso que isto acontece até aos nossos dias. Quando morre um parente, sepultamos e aquele familiar que não presenciou, não esteve presente no dia que chega, geralmente é levado à sepultura e ele vai ver onde colocar o seu ente querido. Então Jesus pediu para ir ver o local onde havia sepultado o seu grande amigo Lázaro. Ele sabia, era para quê? Mas eles pensaram que era apenas para tomar conhecimento. João diz que Jesus chorou, de modo que chamou a atenção dos judeus. E eles concluíram com isso que ele amava tanto a Lázaro. Quando chegou à sepultura, o Senhor compadeceu-se outra vez e, consequentemente, mandou que fosse tirada a pedra que fechava a sepultura. Veja só, quando chega lá, ele chora e naquele momento ele dá uma ordem. Tire a pedra. Quando Marta ouviu Jesus mandar remover a pedra, apressou-se a dar um alerta a ele, dizendo, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, quis prevenir a Jesus de modo que não sentisse aquele cheiro, porque já, imagine, 4 dias na sepultura. Mesmo assim, Marta não insistiu tanto. Lendo a palavra do Senhor, versículos 35 até 39, versículos 35, 36, 37, 38, 39, dizem o seguinte, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo,
foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Tirar a pedra significa afastar o obstáculo que separava Lázaro de Jesus. E a pedra pode significar para nós hoje o problema que nos impede de receber a bênção de Deus. Jesus queria restituir a vida de Lázaro, mas havia uma pedra. Para que Jesus pudesse fazer Lázaro ressuscitar, que é um trabalho que nós como homens, que os homens não podem fazer, somente Deus, havia uma coisa que tinha que ser feita: remoção da pedra. E a remoção da pedra cabia às pessoas, cabia aos homens. Então, a nossa parte é remover a pedra. E Jesus, Deus, vai fazer o resto. Por isso, faça a sua parte. O resto fica na conta de Deus. Então, removeram a pedra e o milagre aconteceu. Embora Marta não entendesse o que iria acontecer, uns murmuraram, começaram a comentar, mesmo assim removeram a pedra. E depois que fizeram isso, Jesus orou. Jesus falou com seu pai. Lembremos-nos que Marta havia dito que tudo que Jesus pedisse ao seu pai era feito, podia ser feito. Agora Jesus está aqui pedindo ao pai, orando ao pai, agradecendo ao pai. Então Jesus ordenou a Lázaro para que saísse do sepulcro. E Lázaro realmente saiu do sepulcro, tendo em seguida os seus pés, as suas mãos, o seu rosto sido desatados. Versículos 41 a 43. Aliás, versículos 41 a 44. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e seu rosto envolto num lençol. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Faça a sua parte. O resto é com Deus. Portanto, eles fizeram a sua parte. Marta acreditou em Jesus. Marta mostrou que conhecia a doutrina. Marta mostrou sua fé. Marta foi para junto de Jesus. Fez a parte dela. Mesmo os que estavam ali, os judeus, aqueles que o perseguiam, mesmo aqueles que duvidavam, mas houve um momento que tinham que fazer a parte deles. Afastar a pedra. Porque afastaram a pedra, Deus fez o resto. Lázaro ressuscitou. O mesmo Jesus falou e Mateus escreveu: mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja só,
Qual é a nossa parte? Qual é a sua parte? É buscar o reino de Deus. E Deus tem o resto, que é acrescentar todas as coisas, bênçãos, maravilhas, oportunidades de viver bem, ser feliz, prosperidade. Mas primeiro temos que buscar o reino de Deus. Depois que tudo isto aconteceu lá em Betânia, aqueles que estavam ali ficaram todos maravilhados, não é? Nos diz aqui o último versículo que eu gostaria de trazer aqui, portanto, que é o versículo 45, diz que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Os judeus creram nele. A maioria dos que estavam ali acreditaram a Jesus, tiveram fé em Jesus, aceitaram a Jesus. E você, que não acreditava nele, ouviu o que aconteceu em Betânia, acompanhou o milagre que aconteceu e percebeu o que levou a que aquele milagre acontecesse. Qual foi a parte da Marta? Qual foi a parte dos judeus? E qual foi a parte de Deus? Queres que o milagre aconteça na sua vida? Então creia em Jesus. Faça a sua parte. Estude a palavra de Deus. Conheça. Ponha em prática a palavra de Deus. O resto, deixe com o Senhor. Deixe com Deus. Que Deus ricamente abençoe a todos. Amém. Bora fazer nosso dueto? Bora! Aquece a voz. Aquecido, Vou minha irmã. começar, depois você entra arrasando. Sem Vamos lá. problema, sem problema. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me vazio de tudo. Pra que você me encha. Com apenas o que é seu, nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem me inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando meu coração age com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha. Com apenas o que é seu, nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo novo. Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem me inundar o meu ser. Oh,
Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Oh, yeah, yeah. Muito obrigado. Tudo bem. Thank you, você também mandou bem. Até lá.